Em outubro de 2025, Vladimir Putin fez uma declaração que ecoou em todas as capitais ocidentais. O presidente russo afirmou categoricamente que o fornecimento de mísseis Tomahawk pelos Estados Unidos à Ucrânia seria considerado uma declaração de guerra direta contra a Rússia. Não uma escalada, não uma provocação. Uma guerra aberta entre superpotências nucleares e fontes de inteligência ocidental confirmam que a Casa Branca está ativamente considerando essa transferência de armamento. Estamos falando de mísseis de cruzeiro com alcance de 2.500 quilômetros, capazes de atingir Moscou, São Petersburgo, bases militares na Sibéria e instalações estratégicas em todo o território russo. Mísseis que podem mudar completamente o equilíbrio de poder nesta guerra. Mas por que exatamente a Rússia tem tanto medo dos Tomahawks? O que torna esse míssil tão letal? E quais seriam as consequências reais dessa decisão? Vamos analisar os números, a tecnologia e a geopolítica por trás dessa arma devastadora. O BGM-109 Tomahawk é o míssil de cruzeiro mais testado e confiável do arsenal americano. Desenvolvido nos anos 1970 durante a Guerra Fria, ele foi projetado especificamente para uma missão: penetrar as defesas aéreas soviéticas e destruir alvos estratégicos com precisão cirúrgica. A versão mais moderna, o Tomahawk Block 100, possui especificações impressionantes, alcance operacional de 1.700 a 2.500 km, dependendo da configuração de combustível, velocidade subsônica de aproximadamente 880 km por hora, equivalente a Mach 0.7. Ogiva de 450 kg de explosivo altamente destrutivo, custo unitário de aproximadamente $2 milhões por míssil. Agora você pode estar pensando, Mach 0.7 não é extremamente lento comparado aos mísseis hipersônicos russos que voam a Mach 8 ou Mach 10. Sim, e é exatamente por isso que o Tomahawk é tão perigoso. A velocidade não é sua arma principal, a furtividade é. O Tomahawk voa a altitudes extremamente baixas, entre 15 e 100 metros do solo, durante a maior parte de sua trajetória. Ele utiliza um sistema de navegação chamado TERCOM, que significa Terrain Contour Matching. O míssil compara constantemente o relevo abaixo dele com mapas digitais tridimensionais pré-programados em sua memória. Isso permite que ele literalmente contorne montanhas, vales, edifícios e outros obstáculos, mantendo-se sempre abaixo do horizonte radar. Sistemas de defesa aérea como o S-400 russo são otimizados para detectar e interceptar alvos em média e alta altitude, aviões de combate, mísseis balísticos, drones voando a milhares de metros. O radar do S-400 tem enorme dificuldade em rastrear alvos voando a 20 ou 30 metros do chão, serpenteando entre obstáculos naturais a 880 km por hora. A curvatura da terra e o terreno bloqueiam os sinais de radar, até que o míssil esteja perigosamente próximo. Quando o radar finalmente detecta o Tomahawk, o tempo de reação disponível é medido em segundos, não minutos. Além da altitude baixíssima, o Tomahawk possui tecnologia stealth, incorporada desde sua concepção nos anos 1980. Sua seção transversal radar é minúscula comparada a um avião ou míssil convencional. Ele não é invisível, mas é extremamente difícil de detectar até que esteja muito próximo do alvo, e quando finalmente aparece no radar, já pode ser tarde demais para interceptar. A precisão do Tomahawk é absolutamente brutal. Seu CEP, ou Circular Error Probable, é de menos de 10 metros. Isso significa que 50% dos mísseis lançados atingem dentro de um círculo de 10 metros de raio ao redor do ponto de mira. Na prática, com atualizações de GPS em tempo real durante o voo, a precisão pode ser ainda maior. Você pode literalmente mirar em uma janela específica de um edifício e ter alta probabilidade de acertar exatamente aquela janela. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 4.000 mísseis Tomahawk em seu arsenal ativo. Eles podem ser lançados de navios de superfície, equipados com sistemas VLS, submarinos de ataque e cruzadores, além de algumas plataformas terrestres móveis. O histórico operacional do Tomahawk é extenso e impressionante. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, foram os primeiros mísseis a atingir Bagdá
na noite de abertura da campanha aérea. Na Síria, em abril de 2017 e abril de 2018, os Estados Unidos lançaram mais de 100 Tomahawks contra instalações químicas sírias. Na Líbia, em 2011, mais de 100 Tomahawks foram disparados nos primeiros dias da operação para estabelecer zona de exclusão aérea. Em praticamente todos os conflitos americanos desde 1991, o Tomahawk foi a arma de abertura. A Rússia conhece perfeitamente o poder dos Tomahawks, porque já os viu em ação múltiplas vezes. E mais importante, sabe que suas defesas aéreas têm dificuldade extrema em interceptá-los efetivamente. Durante os ataques americanos na Síria em abril de 2018, os Estados Unidos e aliados lançaram 105 mísseis de cruzeiro, incluindo Tomahawks e mísseis franceses e britânicos. A Rússia imediatamente alegou que as defesas aéreas sírias, equipadas com sistemas russos S-125, Buk e Pantsir S-1, interceptaram 71 dos 105 mísseis. Os Estados Unidos negaram categoricamente, afirmando que todos os alvos designados foram atingidos com sucesso. Análises independentes posteriores, incluindo imagens de satélite e relatórios de inteligência, sugeriram que a taxa real de interceptação foi provavelmente entre 20% e 30%. Isso significa que aproximadamente 70% a 80% dos Tomahawks passaram pelas múltiplas camadas de defesa aérea e atingiram seus alvos pretendidos. Para um sistema que a Rússia comercializa internacionalmente como praticamente impenetrável, essa taxa de falha é desastrosa tanto militarmente quanto comercialmente. O S-400, considerado o sistema de defesa aérea mais avançado atualmente em serviço na Rússia, tem alcance de detecção teórico de até 600 km para alvos grandes como aviões de transporte ou bombardeiros voando em altitude de cruzeiro. Mas para alvos pequenos voando em altitude extremamente baixa, esse alcance de detecção cai drasticamente para algo entre 40 e 60 km na melhor das hipóteses. Um Tomahawk voando a 880 km por hora percorre 60 km em aproximadamente 4 minutos. O tempo disponível para detectar, rastrear, obter trava de radar, calcular solução de fogo e lançar mísseis interceptadores é extremamente apertado, especialmente se múltiplos Tomahawks atacarem simultaneamente de diferentes direções. E aqui está o problema estratégico maior para a Rússia. Ela simplesmente não possui S-400 suficientes para cobrir adequadamente todo o seu vasto território. A Rússia tem aproximadamente 60 batalhões S-400 operacionais atualmente. Cada batalhão pode cobrir efetivamente um raio de cerca de 250 quilômetros contra alvos em altitude média, mas a Rússia possui 17 milhões de quilômetros quadrados de território. A matemática é brutal e impiedosa. Existem lacunas enormes e vulnerabilidades críticas na cobertura de defesa aérea russa. Moscou está protegida por múltiplas camadas sobrepostas de defesa. S-400, S-300, Pantsir S-1, sistemas mais antigos. São Petersburgo também possui defesas robustas, mas refinarias de petróleo na Sibéria, bases aéreas no extremo oriente russo, instalações de armazenamento nuclear em Chelyabinsk, depósitos de munição em regiões remotas. Muitas dessas instalações estratégicas estão vulneráveis ou possuem apenas defesas limitadas. A Ucrânia já provou repetidamente que pode atingir alvos profundamente dentro do território russo usando drones relativamente simples e baratos. Em setembro de 2025, drones ucranianos atacaram refinarias a mais de 600 quilômetros da fronteira. Eles destruíram sistemas de defesa aérea Tor-M2 e lançadores Iskander, avaliados em mais de 245 milhões de dólares. Agora imagine o que a Ucrânia poderia fazer com Tomahawks: atacar bases aéreas estratégicas, destruir pontes críticas sobre rios na retaguarda russa, eliminar centros de comando e controle, atingir depósitos de munição que alimentam a máquina de guerra russa. Do ponto de vista geopolítico, a entrega de Tomahawks à Ucrânia representaria uma mudança fundamental na natureza do conflito. Atualmente, a Rússia mantém vantagem significativa em capacidade de ataque de longo alcance. Moscou pode atingir qualquer ponto da Ucrânia com mísseis balísticos Iskander
mísseis de cruzeiro Calibre, lançados de navios no Mar Negro, e até mísseis hipersônicos Kinzhal. A Ucrânia, por outro lado, tem sido limitada principalmente a drones de fabricação própria e alguns sistemas de mísseis de alcance médio fornecidos pelo Ocidente. Os Tomahawks mudariam esse equilíbrio dramaticamente. Pela primeira vez, Kiev teria capacidade de retaliação profunda e precisa contra o território russo. Isso forçaria Moscou a dispersar suas forças, reforçar defesas aéreas em todo o país e, potencialmente, retirar sistemas de defesa da linha de frente para proteger a retaguarda. Militarmente, isso aliviaria a pressão sobre as forças ucranianas e poderia até mudar o momentum da guerra. Mas Putin deixou absolutamente claro que considera isso uma linha vermelha inaceitável. Para o Kremlin, permitir que armas americanas atinjam território russo profundo equivale aos Estados Unidos entrarem diretamente na guerra. A retórica russa tem sido consistente. Qualquer ataque com armas ocidentais contra território russo será considerado um ato de guerra não apenas da Ucrânia, mas dos países que forneceram essas armas. Moscou já ameaçou ataques contra instalações da OTAN na Europa Oriental, contra centros de decisão em capitais europeias, e até mencionou a possibilidade de uso de armas nucleares táticas. A decisão americana está longe de ser simples. Washington enfrenta um dilema estratégico complexo. Por um lado, a pressão enorme para fornecer à Ucrânia todas as ferramentas necessárias para se defender e potencialmente vencer a guerra. Membros do Congresso, aliados europeus e o próprio governo ucraniano argumentam que limitar o alcance das armas fornecidas apenas prolonga o conflito e permite que a Rússia continue bombardeando cidades ucranianas com impunidade. Por outro lado, existe o medo muito real de provocar uma escalada descontrolada que poderia resultar em confronto direto entre potências nucleares. Enquanto esse debate acontece em Washington, a guerra continua devastadora no terreno. A Rússia intensificou dramaticamente seus ataques contra a infraestrutura ucraniana. Em uma única noite de setembro de 2025, Moscou lançou 502 drones Shahed e 24 mísseis balísticos contra alvos em toda a Ucrânia. Usinas de energia, subestações elétricas, depósitos de combustível, centros de comando foram atingidos. O objetivo russo é claro: quebrar a vontade de resistência ucraniana através de bombardeios sistemáticos que tornam a vida civil impossível. A possível chegada dos Tomahawks representa potencialmente uma nova fase do conflito, onde a Ucrânia finalmente pode levar a guerra ao agressor de forma significativa. Não se trata mais apenas de defender território, mas de impor custos reais à máquina de guerra russa em seu próprio território. Para a Rússia, isso é absolutamente inaceitável e justifica qualquer resposta. Para a Ucrânia, é uma questão de sobrevivência nacional e justiça básica. Se a Rússia pode bombardear cidades ucranianas diariamente, por que a Ucrânia não pode atacar bases militares russas? O mundo observa essa situação com apreensão crescente, sabendo que cada decisão pode aproximar ou afastar a humanidade de um conflito de proporções potencialmente catastróficas.